libera também o Thiago mais cedo. Então, como o Thiago é rápido do jogo, o Thiago vai na minha frente, a gente vai poder. Então, a gente está terminando a eletrodinâmica em 5 dimensões e passamos para 4. Agora, a gente está com um sistema, deixa eu botar aqui, né, quadridimensional. Deixa eu apagar para ficar limpinho o quadro. E aí nós ganhamos essa eletrodinâmica, uma eletrodinâmica envolvendo um campo vetorial, com fóton, eletrodinâmica do fóton, acoplada a um campo escalar. Vou colocar aqui. Com uma densidade de carga, que é o que gera esse escalar. Essa densidade de carga pode ter uma origem nas dimensões mais altas, mas isso se repercute nas dimensões mais baixas, e aqui se repetiu essa densidade aqui associada ao campo do fóton. Se por acaso a gente tomar essa corrente, podemos tomar essa densidade igual a zero, só para ver. Então nós temos essa eletrodinâmica. Essa eletrodinâmica formada pelo fóton e por esse escalar é chamada de eletrodinâmica axiônica. Eletrodinâmica axiônica. Quer dizer, o áxion, né? Esse campo, vamos ver por que tem esse áxion, essa discussão da paridade, né? Porque tem alguma coisa ligada à paridade. Vamos olhar essa equação do ponto de vista dos campos elétrico e magnético. Então vamos lembrar aí das nossas, né, equações de Maxwell, né, como a gente obtém a partir da forma covariante, lembrando da nossa identificação já feita em aulas anteriores, que a componente F0i é identificada com a iésima componente do campo elétrico. A componente Fij é identificada com o campo magnético. Somando aqui em cada. Aí a gente vai para o dual. O dual. A dualidade leva E em B. O campo elétrico vira campo magnético. Então isso aqui vai ser componente I do campo magnético. E a dualidade dual da parte espacial, E vai em B, B vai em menos E. Então aqui vai ficar mais, o campo B vai em menos E, vai ficar mais epsilon I. J vai cá, é cá. Então, essas são as componentes, né, do tensor de Maxwell e do dual do tensor de Maxwell em conexão com os campos elétricos e magnéticos. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa equação aqui, como a gente já fez. Outra coisa. Esse F' é o F' tradicional. Então, é claro que está valendo a equação, aí estão valendo as equações de Maxwell homogêneas. Dmi, F, μ, igual a zero. Então, se nós tomarmos μ igual a zero, μ igual a zero aqui, vamos fazer aqui, a gente vai ter 1 sobre μ0. Então, se esse índice μ é temporal, esse índice aqui só pode ser espacial. Então, nós vamos ter Fi menos 8 Si. Aí aqui a gente vai ter F2 0 alfa. Como esse índice aqui é zero, esse índice aqui só pode ser espacial. Então aqui vai ter DI Fi. E aí a componente zero aqui é C vezes ρ. Então eu posso multiplicar aqui por μ0 e multiplicar aqui por μ0. Agora, perdão, esqueço. F0i é I sobre C. Então E sobre C vai em B e B vai em E sobre C. Dualidade. Bom, então, aqui, esse cara aqui desce e zero. Aí ganha um sinal menos, que desceu o índice espacial. Aí eu troco zero com I. Aí volta para esse sinal mais. Então isso aqui vai dar a divergência do campo elétrico. Então, primeira equação, que é a equação de Gauss, vai saindo daqui. Divergência do campo elétrico. Agora, esse termo aqui, F0i. Então, eu vou descer esse 0i. Desci um índice espacial, então ganho um sinal mais. F0i é o campo magnético. Então vai ficar 8 mais 8 μ0 Si. Aí aqui nós vamos ter o campo magnético escalar gradiente do φ, do campo φ.
Então, e aí, aqui é E sobre C, então esse E sobre C eu vou multiplicar. Sai E sobre C, então vem o C para cá, 8, Mi0, C rho. E aqui vai vir um C. Aí C2 é 1 sobre ε0, Mi0, cancela com esse Mi0, então fica o termo sempre rho sobre ε0. Então essa é a primeira equação de Gauss. A equação de Gauss, ela muda agora onde a gente vê a influência do campo magnético sobre o campo elétrico. Então, o campo φ, na verdade, né, esse escalar φ, ele está acoplando o campo elétrico com o campo magnético. Então, mesmo numa situação estática, o campo magnético pode ser fonte de campo elétrico, desde que o gradiente de φ não seja zero. Aí, claro, a segunda equação, se eu fizer μ igual a zero aqui vai sair Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo. Então, a gente continua com o rotacional de E. Isso continua valendo, independentemente, menos dB/dt. E divergência do meio igual a zero. Agora, quando a gente fizer esse índice aqui espacial, então, quando o índice μ for espacial, aqui sendo um índice espacial, vou botar I aqui. Aqui vai ser um índice espacial I. E aqui vai ser um índice espacial I. Então, aqui a gente vai poder correr 1 sobre M0. D0, F0. D0 é 1 sobre C ddt. Sobre Z. E aí aqui F0. Agora o μ vai poder ser um índice espacial. 1 sobre M0. PJ, FJ, menos 8, Psi. Agora, F2, o índice alfa pode ser temporal. 0, D0. D0 é 1 sobre C, derivada temporal do φ. E depois, esse índice aqui é 0, e depois esse índice aqui vai ser J. Menos 8, Psi, F2, I, J. PJ, igual a corrente, né? Componente que é esse. Então vamos abaixar esse índice aqui, 0 e ele vai estar no sinal menos. Vamos abaixar esses dois índices espaciais, aí não tem problema nenhum. Aí eu vou abaixar, esse aqui vai abaixar I 0, vai ficar negativo, mas aí eu troco 0 e fica positivo, então não vai ter problema nenhum. BP aqui desce e J. Vamos fazer as associações agora. Então vamos lá. Esse termo aqui vai ser E sobre C. Então essa equação aqui vamos multiplicá-la por μ0. 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 Então aqui vai ficar campo elétrico sobre C. Então vai ficar menos 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal do campo elétrico, componente I. Aqui, menos epsilon J, vai ficar menos epsilon J e K, DJ BK. Magnético. Agora aqui, menos 8, μ0. Aqui, menos 8, μ0. Aí aqui tem 1 sobre C. 8 μ0 sobre C, Psi. Né? Menos 8 μ0 sobre C, Psi. Aí aqui tem campo elétrico, componente I. Campo elétrico, componente I. E aí aqui é a derivada temporal do φ. Vamos chamar de φ ponto. Derivada temporal do φ. Para esse termo aqui. Vamos para esse termo aqui. Então aqui vai ficar menos epsilon e JK. Vai ficar mais 8 Psi, 8 μ0
não esqueci do C não. 8 Mi0 Psi vai ficar Epsilon IJ VK DJ gradiente de φ. E aí aqui Mi0. E aí aqui a componente J. Bom, vamos lá. Só um minutinho. Fala. O Φ ponto, ele está com o EI, mas ele era com o dual, não era não? Ah, desculpa, o dual, perdão, está errado aqui. O dual é o campo magnético. Aqui é campo magnético, eu errei, tem razão. Então tira esse C, é o dual. Obrigado. Não, o C era do DDT. O DDT, né? Então o C fica com 1 sobre C, tá certo. Tinha que ter 1 sobre C2, na verdade, eu tinha errado 2 vezes, porque não era para ser S sobre C, mas na verdade é o campo magnético. Então fica menos 8, Mi0 sobre C, se campo magnético, você tem razão. Obrigado pela correção. Campo magnético e derivada temporal do φ. Perfeito. Aqui o sinal mais veio por causa do menos epsilon, 8 Mi0 Psi, FJKBK, DJ, beleza. Agora, então, esse termo aqui eu posso trocar o I com J, então vai ficar mais epsilon IJK. E aí esse termo aqui vai dar o rotacional de B componente I. Então a gente vai ficar com o rotacional de B. Que é o que devia ser, o pé máximo, né? Rotacional de B. Pé máximo. Depois, esse termo aqui vai ficar menos 8 Xi Mi0 sobre C Φ ponto campo magnético. Depois, esse termo aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trocar o K com J, boto um sinal menos. Então fica menos 8 Xi. Aqui eu devo ter feito besteira também, olha. Isso aqui é o FJ. FJ é FJK, é o campo elétrico. Vê lá, Samuel. Sobre isso. Esse aí, erramos nós dois. Eu também esqueci. Então, eu sempre confundo, cara, eu já fiz esses erros assim, todas as vezes. Então aqui não troca sinal, porque é com sinal mais, vai ficar menos 8 Mi0 Psi, FJK, EK sobre C, DJ Φ. Perfeito. Aí agora eu vou ter, isso aqui vai dar um produto vetorial, então vai ficar 8 Xi Mi0 sobre C também, menos 8 Xi Mi0 sobre C, vai dar o produto vetorial do campo elétrico vezes o gradiente do φ. Perfeito. Esse termo aqui também está feito. Esse termo aqui está feito. E aí do lado de cá a gente vai ter a corrente de deslocamento com 1 sobre C2, vou botar lá, derivada do campo elétrico, mais Mi0J. Então vamos botar aqui a nossa equação. Então ficou. Então a hipermassa ficou rotacional de B. Isso aqui é puro massa. Agora vem a parte da eletrodinâmica que se olha. Menos 8 Mi0 sobre C Xi. Φ ponto B. Depois, menos 8 Mi0 sobre C Xi. Vetorial gradiente de φ. E aqui fica o normal, e agora é máximo sobre C2, derivada temporal do campo elétrico, mais Mi0J. E aí agora a equação aqui de Planck. Vamos botar assim. Da Lambertiano, então vai ficar 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano de φ. Igual, esqueceu o sigma, menos 2, Mi0, Xi,
Agora, F2. A gente sabe, a gente já tinha feito aqui no curso anteriormente, que menos 1/4 de F mi, F2 mi, é igual a E escalar B. Então, F2 é menos 4. Então, menos 4 com esse menos 2 dá mais 8. 8 mi 0. Se é sobre C, escalar 8 mi 0 sobre C, se é escalar. Só lembrando a vocês, né? Que é isso aqui. F menos 1/4 de F2, perdão, dá E sobre C escalar B. Então, F2, que é o que está aqui, dá menos 4, fica mais 8, né? 8 mi 0 sobre C, se é escalar. Então, essas são as chamadas equações tipo Maxwell da eletrodinâmica axiônica. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Nós já tínhamos trabalhado aqui no curso as transformações dos campos sobre paridade, por exemplo. Se eu fizer uma transformação de paridade, né? Então a gente está lembrando, uma transformação de paridade, T vai em T, e em 3 dimensões espaciais, X vai em menos X. Então, o potencial, né, o AMI, o φ, que é o potencial elétrico, ele é um escalar, ele vai em φ, e o potencial vetor vai em menos A. Campo elétrico, que é menos gradiente de φ, menos dA dt, ele vai em menos campo elétrico. Aí o campo magnético, que é o rotacional de A, o gradiente ganha um sinal menos, o A ganha um sinal menos, então o campo magnético não muda de sinal. Então tá legal. Então essa equação aqui, fizer uma transformação de paridade, eu tenho menos aqui, menos aqui. O gradiente muda de sinal. O campo magnético não muda de sinal. Então, para essa equação, a densidade também não muda de sinal. Então, para essa equação sem variante de paridade, seria bom que o campo φ fosse um pseudo-escalar. Ele ganhasse um sinal menos por transformações de paridade. Aí fica menos, menos dá mais menos, menos dá mais, eu vou ficar mais. Então, essa equação nos diz que o φ deveria ser um pseudo-escalar. Aqui fica tudo ok. Esse muda, esse muda. Esse não muda e esse não muda. Então, fica tudo igual. B não muda, tudo igual. Aqui, o rotacional de B. O rotacional muda, mas o B não muda. Então, tem um sinal menos. Aqui, o B não muda, mas se o φ mudar, o DDT não muda, então ganha um sinal menos. Campo elétrico muda. O gradiente muda, mas o φ também muda. Então, aqui nós temos então, esse muda, então compensa. Menos, menos, compensa. Sobra esse aqui que é menos. Campo elétrico muda menos e a corrente muda. Então, essa equação fica invariante de paridade. Todo mundo muda, com sinal menos, não, com transformação de paridade. Todo mundo mudou igual, então a equação não muda de forma. Então, φ sendo um pseudo-escalar. Aqui, se φ é um pseudo-escalar, esse cara muda, o E não muda, o E muda, mas o B não muda. Então, tem um sinal menos aqui, um sinal menos aqui. Então, essas equações são invariantes de paridade se φ for o campo pseudo-escalar. Então, é isso que a gente chama de áxion. O áxion, né? Na verdade, o áxion é esse campo pseudo-escalar de massa zero. Na física de partículas, isso aparece também a partícula. Você deve ter ouvido falar de matéria escura. Um dos candidatos à matéria escura é o áxion. É o áxion que vem lá da QCD. Lá associado a uma quebra de simetria quiral, tem uma partícula escalar chamada partícula axiônica, ou áxion, que é um pseudo-escalar. Aqui, esse pseudo-escalar, ele vem como um resíduo da física em 5 dimensões. Então, quer dizer, se eu tiver algum sistema eletromagnético onde apareça, né, uma excitação escalar acoplada ao campo eletromagnético, né, a gente pode ter uma boa descrição vista por essa eletrodinâmica, que é chamada eletrodinâmica axiônica. Axiônica por causa da presença desse áxion aqui, desse objeto pseudo-escalar. Então, essa é a eletrodinâmica axiônica, que tem
propriedades interessantes, né? Então essa eletrodinâmica axiônica, ela é estudada, por exemplo, em conexão com os chamados supercondutores topológicos. Aqui a gente tem, né, uma questão interessante, que é a questão da não linearidade. Então a não linearidade que é herdada nessa teoria eletromagnética, ela é uma não linearidade que está presente aqui é algo quadrático do setor eletromagnético, aqui é quadrático no áxion do campo elétrico, no áxion do campo magnético, e aqui é a mesma coisa, é quadrado no áxion, quadrático no áxion e no campo magnético. Então, por exemplo, coisas simples que a gente pode tirar daí é, por exemplo, tirar a derivada temporal dessa equação, tirar a divergência dessa equação, para mostrar a conservação da corrente. A gente já tinha mostrado de forma covariante, de uma forma muito simples. Tirava o DNI aqui, tirava um DNI aqui, que essa equação de forma covariante estava assim. E aí a gente tirava a quadra de divergência de ambos os lados dessa equação, isso dá zero, isso dá zero, isso aqui dá zero por causa disso, isso aqui dá zero. Então, dá. Agora, quem quiser fazer o exercício em forma aberta, que aí tem que mexer um pouco mais com as equações, deriva essa equação em relação ao tempo, tira a divergência dessa equação, e aí, claro, vai ter que fazer recurso a essa equação aqui, porque quando eu tirar a derivada temporal aqui, eu vou produzir, por exemplo, um dφ/dt, né? Então, aí tem um dφ/dt vezes esse campo magnético aqui, então eu vou ter que mexer, vou ter que iterar um pouquinho mais essas equações. Então é interessante, só como um exercício, uma vez na vida, só para poder treinar um pouco, se quiser fazer, tirar a conservação. Outra coisa interessante é tirar as equações de onda, né? Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, a equação de onda do campo escalar está aqui, ela é acoplada com uma fonte, quer dizer, está aqui a equação de onda do áxion. Está lambertiano do áxion igual a essa fonte aqui. Então, uma equação de onda não homogênea. Se a gente quiser tirar a equação de onda não homogênea para o campo eletromagnético, né, para a onda eletromagnética, fazer isso aqui, basicamente a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu retomar aqui. A equação, apaguei aqui, a equação em forma covariante tinha ficado assim, 1 sobre 0, dni, f dni. Aí aqui tinha um termo, que não me lembro bem, mas era alguma coisa como xi, vocês podem, se alguém copiou, então aqui alguma coisa assim, f tilde, mi alfa, d alfa φ. E aqui tinha um JN. Então essa equação aqui, presença de corrente. Vamos supor, como a gente fez, vamos supor que a gente esteja estudando o sistema eletromagnético puro, sem a presença de fonte, como se fosse no vácuo. Então aqui é zero, não tem fontes externas. E aqui é zero também. Então vamos tirar a equação de onda. Eu não me lembro do coeficiente que estava aqui. Aqui tinha um coeficiente, não importa. Era alguma coisa com psi, eu apaguei, não tem escrito, mas aqui tinha um coeficiente que eu posso chamar aqui de um coeficiente aqui, ou então um coeficiente beta. Tinha um coeficiente beta, que é uma mistura de psi, alguma coisa assim, tem um fator 2, não sei, alguma coisa. Bom, se eu quiser tirar a equação de onda aqui, vamos pegar a identidade Bianchi, vamos pegar dmi, f, de K, mais dni FK mais dk Fmi. Vamos dizer que ele esteja no vácuo, a ausência de correntes, de cargas e correntes externas. Lá em cima, aquela equação. Isso aqui é a equação de identidade de é sempre zero. Aí vamos tirar a quadra de divergência dessa equação. Vamos aplicar a quadra de divergência a essa equação. Isso vai me produzir o da lambertiano. Aqui já está o operador de onda do F de K. Seria a equação de onda. Agora aqui eu vou ter mais dni. Agora aqui eu vou produzir dni do FK para mim. Né?
dmi aplicado a isso aqui, que eu vou escrever como F mi K. Mas dmi F mi K é igual a menos beta mi zero. Estou colocando aqui aquele coeficiente. Esse aqui é um coeficiente que estava dependendo do psi, que tinha psi, algumas coisas, né? Fatores. Estou contando beta. Vai ficar menos beta mi zero F til mi rho mi alfa de alfa φ. Então, é isso aqui. Então, aqui eu vou colocar, vou ter dI atuando nisso aqui. Então, vamos colocar essa aqui. dI de menos beta mi zero F til mi alfa de alfa φ. Então, estou usando aqui, agora, na identidade de Young, eu estou usando a equação de campo. A equação de campos. E aí, agora, esse termo é a mesma coisa. Eu vou ter mais um dmi do dmi F mini. dmi F mini está aqui. Espera aí, pessoal. Aqui eu tinha dmi, aqui tem um capa que está faltando. Espera aí, aqui estava o seguinte, eu tinha aqui dmi, perdão, que eu fiz uma besteira. Deixa eu apagar isso aqui. Aparece. Isso aqui ficou dmi, ó, o dmi do F capa mi, que eu chamei de menos F mi K. Muito bem. Agora, dmi F mi K tem esse sinal para ficar menos beta mi zero. Então, isso aqui vai ficar mais beta mi zero. F til capa alfa de alfa φ. Estava me ouvindo. Então, esse termo vai ficar dI, que vai ficar beta mi zero. E aí eu vou ter um dI atuando em F til capa alfa de alfa φ. Certo. Então, essa equação tem índice mi capa, mi capa. E agora esse termo aqui, que vai ficar d capa, dmi, F mini, que é aquela equação da de cima. Então vai ficar d capa. Quem é dmi, F mini? Dmi, F mini é menos mi zero, beta, F til mi alfa, de alfa φ. Então vai aparecer um termo aqui que vai ser a antissimetrização desse, vai ficar menos F mi alfa, dmi, aí vai ficar menos, né? Menos beta mi zero, d capa, aí atuando no F til mi alfa, de alfa φ igual a zero. Então, ficamos com essa. Se a equação, se não houvesse o acoplamento com o escalar, então eu teria as equações de massa, as equações de onda para o campo elétrico e para o campo magnético. Mas agora a presença, né, desse áxion me trouxe essa homogeneidade na equação de onda. Então, as equações de onda seriam essas. Agora, a gente poderia pensar aqui uma coisa. Nós temos, né, uma não linearidade no campo, no setor eletromagnético, né, por causa do φ. A gente pode pensar o seguinte: suponhamos que, deixa eu apagar isso aqui, então essas equações de onda estão discutidas aqui. Suponhamos a seguinte situação: suponhamos que nós estejamos estudando esse sistema, quer dizer, querendo estudar a propagação das ondas eletromagnéticas em presença de um campo magnético externo. Suponhamos que eu tivesse essas equações, a não linearidade está aí, e nós tivéssemos, né, um campo, vamos colocar assim, um campo externo, um campo φ, ele aparece sempre com
o gradiente ou então com a derivada temporal. Gradiente e derivada temporal. Tá certo. Então, a gente não vai poder tomar, não vale a pena tomar uma configuração de campo constante, porque se o campo φ for constante, ele desaparece das equações de Maxwell, porque a derivada temporal é zero, e se ele for uniforme no espaço, a gradiente dele é zero, acabou. Né? Então, vamos supor que a gente pudesse pensar o seguinte, que nós tivéssemos, talvez a gente pudesse linearizar esse sistema pensando o seguinte, suponhamos que a gente tenha um campo magnético externo, de tal maneira que meu campo magnético, que está na equação, vai ser um campo magnético externo uniforme, suponhamos que eu tivesse um campo magnético externo uniforme, e, então, esse sistema aí é um sistema eletromagnético. Suponhamos que eu coloque esse sistema num campo magnético externo. E aí eu vou ter uma perturbação, quer dizer, o campo magnético total é o campo magnético externo, que eu coloquei fixo, background, um campo fixo de fundo, e eu vou querer estudar a propagação de onda eletromagnética. Então a onda eletromagnética vai ser uma perturbação. Então, vamos fazer o seguinte, digamos que eu tivesse campo elétrico, vai ser, vamos dizer assim, uma pequena, o campo elétrico e magnético que vão se propagar são perturbações, são campos fracos. Então eu vou chamar esse campo elétrico grande aqui de E. Então assim que seria o campo propagante. E o campo magnético, ele vai ser o campo magnético de fundo, tem um campo magnético de fundo constante e tem um campo magnético propagante aí, que é a flutuação. Esse campo magnético aqui é a flutuação que vai se propagar, e esse campo elétrico, ele não tem fundo, ele já é a própria flutuação. Então eu quero estudar as ondas E e B que vão se propagar nesse meio aqui. E vamos supor que o meu campo φ, vamos dizer, o nosso campo φ possa ser um campo constante, vamos deixar o campo φ. Então a gente tem uma onda, e vamos dizer assim, a onda φ, vou chamar de uma onda delta φ. Vamos tentar linearizar esse problema aí. Tá certo? Então, eu vou sempre desprezar perturbações que sejam quadráticas nas chamadas excitações, nas flutuações que se propagam. O campo dominante é o campo magnético externo, então eu coloco esse sistema num campo magnético externo uniforme e quero ver como é que essas ondas vão se propagar. E vou sempre considerar o problema linearizado. Então vamos desprezar as perturbações de segunda ordem. Então é claro, e se o campo magnético é externo, então aqui vai ficar a própria divergência de ar. Então aqui vai me dar a divergência da flutuação, da perturbação elétrica. Mas, aqui é 8 e 0, C. Aí o campo magnético ele vai ter um V0 mais a flutuação que se propaga. E aqui vamos ter divergência na escalar, gradiente da propagação. O campo φ é essa perturbação delta φ. Isso igual a zero. Então, linearizando, esse termo aqui seria um termo de segunda ordem. É uma flutuação vamos dizer, muito pequena. Então vamos considerar os termos linearizados. Esse campo aqui é o campo de fundo, ele é fixo, ele vai se acoplar aqui. Então essa equação a gente pode abandonando então, termos de ordem P, escalar, gradiente do delta φ, eu estou abandonando esse termo, então nós vamos ter essa equação aqui, divergência do campo elétrico mais 8 μ0 C, Si, e aí tem o campo magnético de fundo constante, escalar, gradiente do delta φ igual a zero. Depois, rotacional de E, então aí vamos ter. Então, essa aqui é a equação linearizada.
Então, as equações, a equação de Ampère-Maxwell, de Faraday-Lenz, vai ficar rotacional do E pequeno igual a menos dBdt do B pequeno, porque estou supondo que esse campo externo é um campo constante no tempo e uniforme no espaço. Então, é um campo fixo, um background constante no tempo, né? E uniforme, sem gradiente. Depois a mesma coisa vai valer para a divergência do B, que o B0 é constante, então essa flutuação satisfaz essa equação. E aí não precisam ser linearizadas, e agora a gente tem que linearizar essa equação aqui. Vai ficar rotacional de B0 mais B pequeno. Vai ficar rotacional no B pequeno. Estou supondo um fundo constante. Menos 8 m0 sobre 6 E aí vai ficar a derivada temporal. Aí aqui vamos ver. Aqui eu vou ter ΔΦ, aqui eu vou ter B0, e aí aqui eu vou ter um B, mas aí vai ser segunda ordem, vai ser uma aproximação, seria um termo de segunda ordem. Φ ponto, delta Φ ponto vezes B pequeno. Então eu vou só aproveitar o B0, vai ficar menos 8 sobre 0 sobre 6, aí vai ficar B0, delta Φ ponto. Aqui vai ser necessariamente de segunda ordem, que aqui vai ter um E pequeno e o delta Φ. Então esse termo eu já estou abandonando, porque é um termo de segunda ordem. Nós estamos trabalhando só a nível linear. E aí aqui 1 sobre C2 ddt do E pequeno. E agora a equação de Klein-Bor. 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano do delta Φ, igual a 8 μ0 sobre C. Aí aqui eu vou ter E pequeno, escalar B0, que aí o outro vai ser de segunda ordem. Então eu posso botar aqui um B0, escalar E pequeno. Então, nós temos essas equações aqui para estudar a propagação desses sinais. Vamos observar aqui uma coisa. Se nós pensarmos em, vamos dizer, soluções tipo ondas planas. Então, vamos dizer, esse B0 aqui é uma constante, aqui eu vou pegar uma ondinha plana, kx menos ômega t, e aqui eu vou ver também. Quer dizer, eu acho que a gente consegue, desse sistema aqui, tirar uma relação de dispersão, quer dizer, propagações, quer dizer, linearizando, considerando flutuações de campos que se propagam em torno de uma configuração de campo magnético constante. Então, eu tenho um campo magnético uniforme e jogo, quer dizer, submeto esse sistema a esse campo magnético uniforme. Quero ver como as ondas eletromagnéticas e as ondas, vamos dizer, axiônicas, né, se propagam nesse sistema. O interessante é por causa dos acoplamentos aqui. Então, nós temos um sistema que não é trivial, que está totalmente acoplado. Então, vamos pensar o seguinte, vamos buscar uma solução tipo onda plana. Porque a gente pode observar o seguinte, todos os termos aqui são derivadas de primeira ordem. Então aqui, derivada, aqui eu tenho uma derivada. Todos os termos, né, tem esse termo aqui. Tem derivada de segunda ordem, tá? Aqui eu tenho, então tá. Então se eu pegar, por exemplo, se nós pegarmos uma solução que seja tipo exponencial, vamos pegar então assim, vamos supor que a gente pegasse propagação, claro, campo elétrico vai ser um E0, uma amplitude aqui, e aqui exponencial de kx menos ômega t. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Aqui nós temos derivada segunda, tá? Aqui a gente, se a gente derivar, se a gente tiver uma solução tipo seno, quando aqui tirar a divergência vai ficar cosseno. Se aqui eu tiver tipo seno, vai ficar cosseno. Aqui vai ficar tudo igual.
E aqui se eu tiver alguma coisa do tipo seno, então a gente pode pegar assim, uma onda já assim, pegar essa forma. Suponha que eu tivesse uma onda desse tipo cossenoidal. Cosseno de kx menos ômega t. É que seria interessante se a gente pudesse também considerar depois, para ver a questão se tem birrefringência, considerar ondas polarizadas circularmente, né? Mas a gente vai considerar, por exemplo, só no momento de uma onda, tipo, essa onda aqui está, se a gente pegar esse vetor aqui real, quer dizer, então, pegar uma onda linearmente polarizada, por enquanto. Pegar o nosso campo magnético B, vai ser um B0, cosseno de kx menos ômega t. Depois eu vou deixar a situação da gente, como tarefa, pegar uma onda circularmente polarizada. Então, vamos dizer que a flutuação ΔΦ tem uma certa amplitude, vamos colocar assim, um ΔΦ0, né, uma amplitude, vamos colocar assim, só para não ter problema aqui, vamos chamar assim, uma amplitude, chamar assim de φ0. Você pode confundir com potencial, vamos botar colocar, assim, vamos chamar de uma amplitude Q0, cosseno de kx menos ômega. Vamos estudar esse tipo de onda. Então, se eu tirar a divergência, a derivada do cosseno vai dar menos seno. E aí vai produzir a derivada do cosseno e menos seno vai produzir um K. Então aqui vai ficar menos seno. Quando eu derivar aqui também o gradiente, ele vai produzir um menos seno. Então vai ter um menos seno em tudo, que cancela. Então aqui vai produzir, vai ficar K escalar E0. E aqui eu vou ter o próprio B0, mas aqui a gente vai produzir também um menos seno, que vai embora, e o gradiente vai produzir o K. Então vai produzir mais, né, aqui vai produzir 8 B0 C xi B0 escalar K B0 escalar K. E aí aqui eu vou ter o φ0. Então aqui eu vou ter o E0, né, o B0, que é o campo magnético externo, que eu vou botar φ0 8 0 C xi, e aqui é a amplitude do escalar, para colocar da excitação escalar. Isso igual a zero. Então isso aqui já está mostrando para nós, né, que se a onda se propagar, não tiver esse produto escalar nulo, se a onda estiver se propagando numa direção ortogonal ao campo magnético externo, o campo elétrico é transverso. Mas se a onda tiver alguma inclinação não trivial em relação à direção de propagação, em relação ao campo magnético B0, a onda passa a ter uma componente longitudinal do campo elétrico. Aqui a gente vai produzir, vou botar só vai ficar K vetor E, vai produzir menos seno. E aqui vai ter um menos ômega, então aqui vai ficar K vetor E0 é igual a máximo. K vetorial E0 igual a ômega B0. Aqui a gente vai ter K escalar B0. Então, o campo magnético continua ortogonal à direção de propagação. O campo elétrico vai depender. Depois aqui embaixo, eu vou produzir, aqui é rotacional. Então eu vou produzir K, vai ficar menos seno, menos seno, menos seno. Então o menos seno vai embora, que vai produzir K vetorial B0. K vetorial B0. Menos 8 B0 sobre C. E aí aqui nós vamos produzir menos ômega por causa da derivada temporal. Então esse menos vai bater com esse menos, vai ficar mais 8 B0 sobre C ômega
Aí aqui vão ter o campo P0. E aí aqui vão ter o φ0. Vou botar menos aqui. φ0. É ômega P0. Então, o ômega vem da derivada temporal do φ, que vai produzir menos ômega, esse menos aqui. Porque todas as derivadas vão dar menos seno, então vai cancelar. É xi0, professor. O Φ0 que você chamou é xi0. Ah, eu estou chamando de xi0 o tempo todo. Obrigado, tá? Tá certo. Qui0. Qui. Isso, que. Qui. Só aqui, né? Isso. Obrigado. Tinha mudado a anotação. E aí aqui produz derivada temporal, vai produzir menos ômega, né? A derivada temporal vai produzir menos ômega sobre C2. É zero. Tem que apagar isso aqui. Já está tudo linearizado aqui, a gente já viu. Bom, então essa equação então está certa. Então aqui ficou menos seno, menos seno, menos seno. Cancelou tudo. Então aqui ficou KD0, aqui ficou menos ômega, então fica mais 8, 0 sobre C, xi, K0, ômega D0. E aqui ficou também menos ômega, por causa da derivada temporal em relação a menos ômega sobre C2. Tá certo? E aí agora, para o campo escalar, a gente vai ter derivada, aqui vai ficar um cosseno, duas derivadas. Se quiser a derivada do cosseno é menos seno, do menos seno é menos cosseno. Então vai ter um sinal menos aqui. Então, aqui eu vou ter um sinal, porque quando eu derivar duas vezes, né, eu vou produzir a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno. Então aqui vai aparecer um menos cosseno. E aqui vai aparecer um cosseno. Então vai ter um sinal menos relativo. Vou jogar o sinal menos para cá. Aqui então a gente vai produzir ômega 2 sobre C2. A derivada temporal segunda vai produzir menos ômega, então ômega 2 sobre C2. E aqui vai produzir menos K2. Cada gradiente, então, isso aqui é a divergência do gradiente. O gradiente produz o menos K e a divergência produz também o menos K. Então fica K2. Então ômega 2 sobre C2 menos K2. E aí aqui fica Q0. Q0, e aí derivada segunda, menos cosseno. E aqui eu vou ter um cosseno. Então eu vou colocar o sinal menos aqui, vai ficar 8 μ0 sobre C, si B0, escalar, é zero. Então, ficamos com esse sistema. Então, tem as quatro equações de Maxwell estão aqui. 1, 2, 3, 4. E aí a equação do Axion está aqui. O que a gente tem que olhar aqui, né, é a relação de dispersão. Quer dizer, o que é? A gente tem um sistema aí em que nós temos E0, B0 e Q0. A gente quer que esse sistema tenha solução. O que a gente pode tentar é desacoplar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Aqui, por exemplo, nós conseguimos expressar o B0 em função do E0. Então, vai entrar um E0 aqui. Aqui eu esqueci de alguma coisa. Não. Não, é que eu devo ter esquecido esse termo aqui, é esse termo aqui. Devo ter esquecido da amplitude. É esse termo aqui. Não, mas esse termo foi embora por causa da linearização. Esse tempo foi embora. Não, digo, mas esse tempo que fica. Não, a amplitude está aqui, Q0. Eu estava procurando a amplitude, então está aqui, Q0. Então a gente aqui vai ter, se a gente substituir esse P0 aqui, tá certo? A gente vai botar aqui E0, aqui ficou o Q0 e aqui tem o E0. Então esse termo aqui não desacopla, né? A gente podia pensar a coisa da seguinte maneira. Vamos tentar ver se ele desacopla ao máximo esse sistema. Aqui eu poderia expressar, de uma certa maneira, a gente podia pensar assim, esse Q0 aqui, eu consigo expressar em função do E0. Eu posso
pegar esse q0 aqui e substituir o B0 escalar zero sobre ômega 2, quer dizer, eu vou fazer só uma coisinha só, vai ficar ômega 2 menos K2C2, eu vou multiplicar tudo por C2. Multiplicando por C2, aqui vai ficar menos 8,0C. Então, peguei essa última equação, multipliquei por C2. K2C2, né? Zero elevado. De uma certa forma, talvez a gente consiga desacoplar esse sistema da seguinte maneira. Aqui a gente vai ter, eu substituo esse quiser. Aqui eu botei K vetorial B0. Então vai ficar K vetorial então é esse termo aqui daí, substituindo esse B0 aqui. Isso aqui me permite, certamente, fixar o B0 em função do B0. É K sobre ômega vetorial é zero. Tá certo? Então aí eu trago, e aí, claro, automaticamente K escalar B0 dá zero, e K escalar B0 e K escalar K vetorial é zero. Esse produto de K por esse produto vetorial dá zero. Beleza. Então essa equação está satisfeita. Eu posso pegar esse B0 aqui, jogar aqui, e aí vai me trazer só um E0. Esse Q0 aqui, eu posso expressar em função do E0. Aí quando eu produzir esse termo, porque quando eu trouxer esse B0 aqui, esse B0 vai estar dando para nós K vetorial B0, que é K vetorial é zero sobre ômega. Então, K, vai ficar esse, vezes escalar esse, vai ficar. Posso escrever isso como sendo K escalar é zero sobre ômega K menos K2 sobre ômega é zero. Então, eu estou ganhando. Então, esse termo aqui me produz. Agora, esse K escalar é zero está aqui. Tem que usar Gauss. E aí eu posso expressar em função do Q0. Mas esse Q0 eu posso expressar também aqui. Então, eu tenho esse Q0. Então, eu posso reduzir esse sistema, eu posso desacoplar, eu posso escrever uma equação só para E0. Isso que eu estou dizendo. Eu vou colocar esse D0 aqui em função desse E0 aqui. Então, ele vai me produzir esses dois termos. K escalar é zero sobre ômega, K menos K2 sobre ômega é zero. K escalar é zero. Então, esse termo aqui já ficou limpo em E0. Beleza. Esse termo aqui produziu K escalar é zero. Aqui, não, aqui. K escalar é zero. K escalar é zero eu consigo expressar em função de B0, que é fixo, mas do Q0. Mas aí eu tenho uma equação que me fixa Q0. Vamos escrever essa equação assim. Então vamos deixar o Q0 pronto aqui. Q0 então vai ficar menos isso aqui sobre K2, ômega 2 menos K2C2. Tá assim. Esse é o Q0. Então eu trago esse Q0 para cá. E aí eu expresso Q0 em função do E0. Trouxe esse termo aqui, esse B0 que eu tinha substituído aqui, B0, que era K sobre ômega vetorial é zero, eu trago ele para cá. Então vai ficar para cá. Vai ficar K vetorial, K sobre ômega é zero, que produz esses dois termos aqui. Então esse termo aqui me dá um E0 limpo, esse termo aqui já tem um E0 limpo. Esse termo aqui vai me produzir o Q0, mas esse Q0 eu vou substituir por esse E0 aqui. Então aqui vai aparecer um E0. E esse termo aqui me deu origem a esses dois termos. Aqui já tem um E0 e aqui, quando eu usar esse K escalar E0, eu vou fazer recurso dessa equação aqui. Eu vou expressar o K escalar E0 em função do Q0. Mas, por sua vez, eu conheço o Q0 em função do E0. Então eu consigo desacoplar. Eu consigo escrever essa equação aqui inteiramente para o E0. Então eu vou pedir o seguinte, se alguém puder fazer a gentileza de copiar, ou então, porque o Tchau ainda não está gravando, as aulas não estão disponíveis. Você pode fazer esse favor para mim,
Boa, Tiago. Agora é só copiar essa equação, quer dizer, aqui, essas equações aqui. Essa aqui não precisa porque K escalar é zero, eu sei que é zero. Então, essa equação aqui nos deu isso aqui. Depois, essa equação é Gauss, essa aqui é Ampère-Marx e essa é a equação do Baxter. Então, eu vou pegar todas essas equações e vou substituir aqui. Eu vou fazer isso aqui para não fazer um quadro, porque vai perder muito tempo fazendo só um cálculo, né? Para a gente tirar a relação de dispersão. Então, a gente vai poder escrever a relação de dispersão para essas ondas. Quer dizer, eu vou poder tirar uma relação do ômega em função do K e em função do B0. Eu tenho um campo externo V0, então a minha frequência de propagação das ondas não vai depender só do vetor de onda, vai depender também desse V0, claro, do oxido, parâmetro, oxido, parâmetro. Mas o que é importante é a dependência, ver como fica a relação de dispersão em função desse V0. Então eu vou pedir ao Thiago para copiar essas equações, por gentileza. Aí me dá um pedacinho de papel que eu vou preparar elas na próxima aula, na aula final, eu trago a resposta dessa relação de dispersão, para não perder muito tempo aqui na aula. Né? Que horas tem, por gentileza? 5 para as 7. 5 para as 7, né? 8 minutos para as 7. 8 minutos para as 7, Então, só para relembrar aqui, essas equações, isso aqui é o regime linearizado desse sistema, onde nós estamos estudando a propagação de ondas com essas características aqui, ondas linearmente polarizadas. Então, nós vamos aqui substituir, então, tudo nos permite desacoplar o exército. Basicamente, a equação-chave é a equação de Ampère-Maxwell. A equação de Ampère-Maxwell, ela vai me dar, no final de tudo, uma equação só para o campo exército. Então, eu vou ter um sistema dessa forma, eu vou poder escrever essa equação em forma matricial. Eu vou ter algo desse tipo, uma matriz M e J atuando no E0 componente J. Isso igual a zero. Eu vou ter uma equação homogênea, uma equação matricial homogênea. Então, esse M e J, claro, vai ser um coeficiente, vai ter produtos de capa com capa, de capa com B0, eu vou ter uma equação matricial E0J. Como eu quero soluções não triviais, o determinante de M tem que ser zero. Então, ao fixar o determinante de M igual a zero, a gente vai ganhar a relação de dispersão. Tá bom? Eu vou colocar. Você copiou, Thiago? Obrigado, tá? Aí eu vou trabalhar, trago isso para vocês aqui, quiserem aqui. Pô, Thiago, você está pedindo muito. Você pode copiar essas equações aqui também, por gentileza? Porque aí eu trabalho, eu não tenho isso anotado, então eu trabalho isso aqui. Eu vou pegar as equações da eletrodinâmica escalar, eletrodinâmica axiônica, e depois a gente vai estudar o regime de propagação de ondas planas para esse tipo de perturbações aqui, dentro do regime linearizado. Então tá, então eu vou fazer o seguinte, na semana que vem, eu trago um resultado sobre isso e a gente faz uma discussão sobre Young-Mills. Apresento a formulação, a construção de uma teoria de Young-Mills. Então, por hoje, a aula termina aqui. Só para quem está assistindo de longe, a aula ficou até às 7 horas da noite, tá? Obrigado.